E aí, Ed? Tudo certinho? Tudo bem, querido? Eu Graças a eu Deus. vou fazer uma pequena apresentação, né? Então, Tá pessoal, bom. como vocês sabem, estou fazendo as lives justamente focado aí, além da nosso livro aí que a gente fez e tudo. Nós estamos aí, olha aí, ó. Estou até mostrando aí, profissionais de alta performance. Chamei a Silvia aí para a gente conversar um pouquinho, falar aí sobre vários assuntos, principalmente os assuntos relacionados aí que foi falado do livro. E é isso aí. Eu queria deixar a Silvia aí falar um pouquinho dela aí e a gente começar a nossa entrevista. Silvia, por favor, fala um pouquinho aí como você tá e conta pra gente um pouquinho do que é, qual a sua experiência, sua vivência, por favor. Então, eu sou uma pernambucana, né? Dá para ver pelo sotaque, que mora no Rio Grande do Sul, já faz 17 anos, né? Meus amigos me dizem que eu sou pernambucha já, porque é muito tempo já morando aqui, né? Vai fazer 18 anos já. Sou formada em psicologia, adoro minha profissão e tenho algumas pós-graduações, fiz o meu mestrado e todo esse arcabouço de conhecimento, né, que eu fui adquirindo ao longo do tempo, sempre com esse intuito de trabalhar tanto para a saúde emocional, né, que é um xodó meu, eu amo falar a respeito de saúde mental, saúde emocional, difundir o conhecimento, né, a respeito do assunto, como também o desenvolvimento humano, né, de competências, de habilidades, de capacidades, enfim, né. Então eu trabalho na clínica, mas também trabalho com mentoria, dando palestras, treinamentos, cursos, né, nessa área aí do desenvolvimento de soft skills. Tenho trabalhado muito, né, ultimamente, a questão da saúde mental no ambiente corporativo, né, inclusive pela Casa Literária também, que foi a que publicou o nosso livro, né? Nós fizemos juntos aí com mais alguns colegas o Profissional de Alta Performance e eu tive a oportunidade de coordenar essa obra aqui chamada, eu idealizei, na verdade, né, e a Casa Literária muito gentilmente recebeu, né, acolheu o meu projeto de fazer, então, o gestão das emoções no ambiente corporativo, porque tem sido uma máxima, né, tem sido necessário falar a respeito, né, acho que esse ano aí da pandemia e todos os desafios, né, que as lideranças e os colaboradores enfrentaram com relação a adaptações e mudanças tão importantes, trouxe desafios também na área do emocional, né? Então, quando eu pensei na obra, a gente nem vislumbrava um contexto pandêmico, né? Mas no final das contas, a obra terminou fazendo todo sentido, né? Nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. É verdade. Eu ia perguntar para você, falar um pouquinho da sua formação também, né? Sei que você é psicóloga, mas fala um pouquinho também, sei que você é coaching, então fala um pouquinho Isso, da sua formação e a gente poder entrar no assunto dos livros aí. sim. Eu sou psicóloga, tenho quase 21 anos já de formada, né, em psicologia. Fiz pós-graduação na área de avaliação e diagnóstico psicológico, que é a perícia psicológica. Fiz pós-graduação MBA em gestão estratégica de pessoas, pós-graduação em aconselhamento e psicologia pastoral também. Depois fiz o meu mestrado. Fora isso, tenho formação em coaching, mentoria. Fiz uma capacitação de um mês no Havaí, no ano de 2017, em liderança avançada. Então, são algumas das minhas formações, né? Eu sempre estou estudando, estou buscando conhecimento, gosto demais de estudar. Hoje eu trabalho como colaboradora também de um projeto internacional chamado She The Project, que é voltado para o empoderamento não ideológico, o empoderamento mais no sentido mesmo do desenvolvimento de competências e, enfim, né, o desenvolvimento humano de mulheres em mudança de carreira, em fase de transição
né, em diversas circunstâncias da vida. Também sou voluntária, consultora voluntária de uma ONG canadense chamada Live for Lives, que ajuda muitos projetos aqui no Brasil, no sertão do Nordeste, inclusive. Então, eles fazem muitos eventos, eles têm um centro comunitário lá no Canadá, em Toronto, mas boa parte daquilo que eles arrecadam, né, fazem arrecadações, tanto financeiras como também de materiais. Agora, por exemplo, a gente está numa campanha muito bacana, conseguimos arrecadar centenas de kits escolares, né, incluindo a mochila, material didático, para ser trazido para o sertão do Nordeste, mais específico, o sertão de Pernambuco. Então, é uma alegria muito grande para mim poder participar como consultora estratégica dessa ONG canadense. Então, acho que é isso. Não sei se eu te respondo. Não, perfeito. É isso. Muito obrigada. Então, vamos para o foco do livro aí. Vamos falar primeiro do profissional de alta performance, né? Você falou um pouquinho aí de liderança emocional. O que mais você falou no livro? No profissional de alta performance, o meu foco é mais voltado para a gestão pessoal. Como que você pode e deve, né, se gerenciar para que você tenha uma alta performance. Eu quero até fazer um adendo, né, um parêntese. Eu sou, obviamente, muito interessada no desenvolvimento humano. Acho que nós temos sempre que trabalhar para que as nossas competências, né, se sobressaiam, para que a gente avance nas nossas competências, que elas se desenvolvam, o nosso soft skill, tudo aquilo que precisa ser aprimorado, aperfeiçoado, né, em nós. Eu sou super a favor disso. Mas o termo alta performance, para mim, implica necessariamente na consideração da saúde também, né? A saúde emocional, a saúde física, a saúde espiritual, a saúde relacional, né? A gente viu aí em contextos passados muitos profissionais, por exemplo, entrando de cabeça, né, nas suas vidas, nas suas carreiras e deixando de lado suas famílias. Isso era uma tônica assim que a gente via muito em filmes de Hollywood, né? Aqueles profissionais que tinham tudo, ricos, milionários, mas que tinham uma vida familiar, por exemplo, muito prejudicada. Então, só queria deixar claro para mim que eu trabalho com um conceito de alta performance que leva em consideração essa saúde integral, né? Então, para mim, na gestão pessoal, eu sempre trabalho com o pilar do autoconhecimento, porque ele é dentro das competências, né, de inteligência emocional, por exemplo. Para mim, ele é o mais importante. Claro, a gente tem que ter empatia, a gente tem que ter compaixão, a gente tem que ter boa comunicação, a gente tem que saber, né, administrar conflitos, tudo isso é fundamental. Mas tudo isso depende desse autoconhecimento. Se você não tem, ou se você tem ele superficialmente, isso pode ficar bastante prejudicado. Pode prejudicar essas outras competências, às vezes até impedir a pessoa de avançar, né? A pessoa diz, mas meu Deus, eu já fiz o curso disso, já fiz formação em não sei o quê, e parece que estou ali, né? Não sei se você já ouviu relatos assim, Ed, mas eu escuto, né, relatos dessa natureza. E muitas vezes não é por falta de, às vezes, habilidade técnica, competência técnica. Você já conhece muito, você já sabe muito, mas você não se sabe, né? Você não se conhece, você não sabe quais são aqueles calcanhar. Qual é o seu calcanhar de Aquiles, né? O que é aquilo que te fere, que te machuca, que na hora ali que o teu colega fala, você, né, encrespa, e que está relacionado, de repente, a uma coisa que você passou na sua vida, né, e que precisa ser nomeado, entendido, trabalhado, elaborado, para que as demais competências se desenvolvam. E aí, a partir do autoconhecimento, óbvio, eu preciso me conhecer, mas também preciso fazer, né? E aí, a segunda parte, muito importante para mim, da autogestão, é o planejamento estratégico. Você se planejar, você ter uma vida meio de auto-coaching, né? Você tentar encontrar estratégias
que te façam ser um bom administrador do tempo, que mostre para você, né, quais são realmente os seus sonhos, quais são as metas que você quer alcançar, o que você quer desenvolver em você, dar tempo certo para que todas essas coisas sejam alcançadas, né, entendendo que planejar não é controlar, né, eu sempre gosto muito de dizer isso. Por exemplo, quantas empresas, não assim, em 2019, fizeram planejamento para 2020, né? Mas quantas vão concluir o planejado para 2020, né? E não foi necessariamente por falta de planejamento, mas foi por falta de controle de uma situação pandêmica. Então, planejar não é controlar, né? Ter isso em mente. E aí o terceiro pilar que eu trago é realmente o da saúde na integralidade. De nada vale você se conhecer bem, você saber aquilo que você quer, quem você é, você ter planos para alcançar, conquistar e etc. Mas isso tudo te ferir, né? Ferir o seu corpo, né? Porque você vai se esgotar de fazer, ferir a sua emoção, a sua psique, porque você vai entrar aí num burnout da vida, porque você vai entrar num estado de estresse, né, fenomenal que vai te tirar a saúde, ferir a tua espiritualidade, o teu momento, né, em que você vai colocar em prática a tua espiritualidade, ferir teus relacionamentos, né, ficar sem ver tua família, ficar sem poder sair com os teus amigos, ter muito dinheiro e não ter com quem gastar, né? Então, esses são os pilares que eu trabalho no profissional de alta performance, melhor dizendo. Muito interessante. Me fala um pouquinho assim, como uma pessoa poderia se desenvolver emocionalmente, como que ela poderia aprender, pelo menos, como lidar um pouco melhor com as emoções, justamente para evitar esses estresses e essa intenção também do planejamento, né? Às vezes a gente, de certa forma, tem nosso planejamento, mas tem coisas que na nossa vida sempre acabam tendo que ser flexível e flexibilizar para poder mudar um pouco aí o caminho que está sendo seguido, né? Então, isso foi um exemplo, né, de uma coisa que está fora do nosso alcance e que a gente possa ter alcance de alguma coisa, mas no sentido de poder controlar, que nem você disse, e a gente teve que se flexibilizar e até mudar a forma de pensar sobre trabalho, né? Como se organizar, como ser outro profissional, né? E é interessante isso. Deixar aí a voz para você. Sim, eu acho assim, ó, quando a gente fala de emoção, tem alguns pontos muito importantes que a gente não pode desconsiderar, né? Primeiro de tudo, é você não ser uma pessoa que, e isso é muito sério, né? Nenhum guru aí da autoajuda, quando eu falo guru, entenda, né? Tem muitos profissionais maravilhosos da autoajuda. Aliás, esses livros que a gente lança em coautoria são autoajuda também, não deixam de ser. Então, o problema está longe de ser a autoajuda em si, mas, às vezes, aqueles profissionais que vêm por aí trazem pílulas mágicas, né? Seja em palestras, em imersões, em livros, enfim. Essas tais pílulas mágicas, elas geralmente invalidam as nossas emoções, né? Então, por exemplo, sei lá, aconteceu a pandemia, né? Não é nada não, minha gente, ó, bola pra frente, segue em frente, toca o barco, ou seja, você está vendo um monte de coisa acontecer na sua vida diferente, você está tendo que lidar, né, de uma maneira estratégica dentro de casa, dividindo espaços, administrando o ter que estar numa reunião de trabalho com ter que fazer a aulinha online do seu filho, administrando, enfim, né, que horas as compras vão chegar para não chegar justamente na hora da live, né, as compras que você vai encomendar, para não tocar a campainha justamente na hora da live, porque senão atrapalha. Uma série de coisas, fora a doença em si, né, e pessoas aí, pelo amor de Deus, gente perdendo entes queridos e etc. E aí o que acontece? Os gurus, né, da positividade e tal, meio que invalidam você sentir pânico, você sentir ansiedade, você sentir desconforto diante dessa situação. E
Isso é mentira, isso é enganoso, né? A gente não deve pensar em sucumbir, né? Ó, tá tudo muito diferente, tudo muito complexo, vai ficar ali morrendo, né? Nessa dor, nesse sofrimento. Não, a gente precisa realmente levantar a cabeça, respirar fundo, pensar estratégias, isso é saudável. Agora, mentir para você mesmo, empurrar para debaixo do tapete, fazer de conta que a dor não está acontecendo, que nem, não sei, vou dar um outro exemplo, mas, por exemplo, às vezes uma pessoa perde um ente querido. Todo mundo aqui já deve ter visto algo assim. Você vai no velório, aí tem lá o viúvo, a viúva. Chega um, chega dois, chegam 10. Não fique assim não, vai passar. Não precisa ficar triste não, né? Ou então pergunta para a pessoa, tudo bem, você está bem? Gente, a pessoa não está bem, a pessoa está mal, ela acabou de perder um ente querido, né? Vai passar? Vai passar daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, essa dor que ela está sentindo. Mas naquele momento está doendo. Então, é o tipo de ajuda que às vezes a gente quer dar, e que por vezes é validada pela sociedade, que não nos ajuda a lidar bem com as emoções. Então, o primeiro ponto, eu acho que é esse, né? A gente precisa sempre validar as nossas emoções. E outro ponto que eu acho que é muito importante tem um versículo na Bíblia de que diz o seguinte, irai-vos, mas não pequeis, né? E eu acho ele perfeito. Sabe por quê? Não querendo trazer para o sentido, né, religioso da frase, mas porque, assim, mostra nitidamente o seguinte, olha só, irai-vos. Por que irai-vos? Porque você vai se irar. Alguém sei lá, chegar para você e te desacatar, né? Uma pessoa que nem te conhece, nunca te viu e do nada te desacatar. O sangue ferve, você fica, né, mal com aquilo. Um vai ter raiva, o outro talvez chore, né, fique muito triste, muito sentido, mas a questão é, uma emoção virá, ok? Agora, o não pequeis é o tal do X da questão. A questão é, você porque está irado, você pode jogar uma cadeira na cabeça da pessoa? Não. Você está irado, a ira é sua, você tem que fazer o quê? Administrar essa ira, que é o tal do não pequeis. Não vá sair impulsivamente fazendo coisas porque você está muito triste, porque você está muito chateado, porque você está muito frustrado, entende? E aí é onde entra a administração das emoções. As pessoas confundem demais essa gestão das emoções com não sentir. E não é isso. A questão não é você não sentir. A questão é, você sente e você faz o que com o que você sente? Como que você administra o que você sente? Isso é que é gerenciar a emoção e não fazer de conta que ela não existe. Sim, perfeito. Não sei se eu te respondo. Sim, respondeu sim. Bom, vamos, pensando aí, vamos falar do próximo livro, então, que você lançou agora, né, como coordenador? Ele não pôde ser lançado, ele seria lançado em meados desse ano, né? Não houve um lançamento presencial do Gestão das Emoções, nós estamos aguardando tudo isso passar para nós podermos fazer o lançamento, mas ele já está à venda, né, há bastante tempo e tem tido uma repercussão muito boa, o pessoal buscando bastante, todos os meus coautores já venderam os seus livros, né, já estão até encomendando mais, fomos até citados pela Publish News, que é uma casa que recomenda livros para os livreiros, né, e a própria Literary Books entrou em contato comigo, falando, né, mostrando desse comentário, dessa indicação da Publish News, e eu fiquei muito feliz porque eles disseram que, inclusive, não é comum, né, principalmente por ser uma obra de coautoria, né? Geralmente, quando são obras assim de um único autor, eles indicam mais, mas coautorias não são muito comuns de serem indicadas por eles. Mas o título... Muito obrigada. O título chamou tanta atenção, né? E acho que por conta da relevância mesmo, né? E eu não digo da obra em si, embora eu acredite que ela seja relevante, mas
do tema, né? A temática é muito importante. Eu acho que a gente precisa realmente... Eu trabalho no meu capítulo nesse livro, a seguinte ideia é de que as empresas, elas não são, obviamente, 100% responsáveis pela vida emocional dos seus colaboradores, isso também tem que ficar muito claro, né? Não estamos aqui fazendo uma apologia ao fato da empresa ter que lidar ou ter que dar conta, né, da vida emocional dos seus colaboradores. Não é essa a questão. Mas eles, toda empresa nos recebe, né, nós, os colaboradores, seja porque você é um funcionário, seja porque você é uma pessoa que vai lá dar uma consultoria, enfim, as empresas nos recebem e quem trabalha, né, diferentemente de mim, por exemplo, eu sou autônoma, mas quem trabalha como funcionário de uma empresa passa umas boas horas por dia da sua vida nesse contexto, em função desse contexto. Então, a gente não pode desconsiderar que a empresa é, sim, um ambiente que interfere nas emoções das pessoas, né? Todo mundo aqui deve ter uma história, se não aconteceu consigo, mas que aconteceu com o pai, com a mãe, com o tio, com o irmão, de alguém chegar em casa assim, bufando, cansado, esgotado, por causa de alguma coisa que aconteceu no trabalho. Sim ou não? É real, né? É real. Então, o que eu trabalho no meu capítulo nesse livro é que as empresas, elas precisam considerar isso, né, que elas têm uma responsabilidade social de promover um ambiente mais saudável emocionalmente para os seus funcionários, ou seja, se preocupar em como elas vão devolver esse funcionário para a sociedade, não sendo, obviamente, obrigação dela, por exemplo, proporcionar autoconhecimento, não é obrigação dela, mas na medida em que ela difunde o conhecimento sobre as doenças emocionais, né, chama um palestrante para falar de saúde mental com os funcionários, porque tem muita gente, às vezes, Ed, eu já tive a oportunidade de passar por situações assim, no ambiente corporativo, de pessoas que, sei lá, eu estava no Acipate uma vez, me convidaram e eu fui falar exatamente sobre saúde mental, né? Não necessariamente no contexto organizacional, saúde mental. E naquela semana foi a palestra que mais teve adesão dos funcionários. E o pessoal entrou em contato comigo depois e disse, Silvia, foi bizarro, porque era assim, a pessoa, o nutricionista falar sobre como você se alimentar melhor. Aí tinha 20 pessoas. Não nada contra o nutricionista, né? Mas era o tema que chamava a atenção. O tema geralmente chama bastante e aí, atenção. É justamente o ponto de dificuldade de muitas pessoas, né? E é onde as pessoas exatamente. procuram mesmo conhecimento nessa área. Silvia, não quero estender muito, porque senão a gente tem... Não, fica à vontade, fica à Depois vai vontade. ser lançado nosso vídeo né, pelo meu canal do YouTube também, depois eu mando o link para você. Muito obrigada. Imagina. Mas só para encerrar, o que você falaria, o que você deixaria de dica aí para todos que estão ou vão assistir esse vídeo? Muito bem. Eu deixaria de dica que para mim é fundamental, se você é colaborador de uma empresa, que você busque o autoconhecimento, né? Não esse superficial, mas o autoconhecimento mesmo, profundo, que você também procure saber a respeito de doenças emocionais, porque às vezes você não sabe, mas você está doente, né? Ah, eu não sei quais são os sintomas de uma depressão, de uma ansiedade, de um burnout, de um estresse. Procura saber, se informa, procura profissionais, né, o médico do trabalho, o psicólogo dentro da tua empresa, que vai te ajudar a identificar, vai te encaminhar, ou você mesmo busca, né, esse profissional, psicólogo, psiquiatra lá de fora. E se você é empresário, né, que está nos assistindo, que você também tem esse cuidado, né, essa intenção a partir de agora, né, que acho que ficou muito clara com a questão da pandemia, mas que possa haver um espaço aí, né, no escopo daquilo que é observado na jornada do colaborador, da experiência do colaborador,
um pouquinho, né, de difundir esse conhecimento sobre a saúde mental, de promover práticas, né, que favoreçam a saúde mental, de ter esse profissional, né, como agora a Ambev acabou de contratar uma profissional específica somente para lidar com a saúde emocional dos seus colaboradores, a saúde mental dos seus colaboradores, né, achei uma prática linda, muito salutar. Então, que isso possa estar, né, no seu escopo aí, traga profissionais, chame pessoas, né, capacitadas para falar no assunto, para difundir realmente esse conhecimento com o seu colaborador. Silvia, obrigado, gratidão pela entrevista. Imagina. Excelente entrevista. Aprendemos bastante, pelo menos um pouco aí. E, pessoal, leiam os livros nossos aí, o Profissional de Alta Performance, que eu sou coautor, ela também, e o outro livro que ela acabou de citar. Sim. E acompanhem as próximas lives, tá bom? Silva, gratidão. Obrigado mesmo pela entrevista. Obrigada a você, Ed. Estou sempre à disposição. Conte comigo. Obrigado, viu? Fica com Deus. Até mais. Você também. Tchau, tchau. Tchau.